Olá, queridos, bom dia a todos, sejam bem-vindos, amém? Vamos para mais uma live poderosa da parte de Deus em nome de Jesus. Sejam muito bem-vindos, seja muito bem-vinda. Você que é novo aqui na live, fique à vontade. Estamos aqui para aprender um pouco mais da palavra do Senhor, amém? E sermos revelados daquilo que o Senhor tem para nossas vidas. Então, não saia aqui da live, não perca esse momento, será um tempo maravilhoso que Deus irá nos proporcionar, amém? Iremos aprender aqui não somente a palavra de Deus, mas também iremos aprender a se mover, né, no mundo espiritual, se mover na palavra do Senhor, se mover nessa atmosfera espiritual. É importante que você aprenda que não é só conhecer a Bíblia, é você aprender as revelações por trás da palavra, é você aprender a aplicar as revelações por trás da palavra. É você viver as revelações por trás da palavra. É você entender que a palavra de Deus, ela te transforma, ela te aviva, ela te edifica, ela leva você a um nível mais profundo da palavra do Senhor. Um nível mais intenso. Amém, queridos? Glória a Deus. Sejam muito bem-vindos. Já estamos aqui com quase 200 pessoas online. Vamos orar, vamos agradecer ao Senhor por essa manhã. Feche os seus olhos aonde você está aí. Em nome de Jesus. Você que está aqui comigo, feche os seus olhos, vamos falar com o nosso Criador, o Criador dos céus e da terra. Amém? Amado Deus, obrigado, Senhor, por estarmos nessa manhã na Tua preciosa presença. Espírito Santo, seja bem-vindo nessa live. Espírito Santo, se mova aqui. Se mova em nós, Pai. Traga, Senhor, ensino e revelação da Tua palavra sobre nós. Queremos, Pai, aprender com profundidade. Queremos, Senhor, aprender de maneira intensa aquilo que o Senhor tem para nossas vidas. Lava-nos, Pai, de todos os pecados e imundícias, Senhor, que nós nos contaminamos com esse mundo. Nos purifica e nos aviva para que nós possamos estar firmes, Pai, no dia mau. Em nome de Jesus. Que nós venhamos, Pai, nessa live, aprendermos, Pai, ferramentas da Tua palavra e como aplicar isso no nosso dia a dia, na nossa vida com Deus, na nossa vida, Pai, de batalha espiritual contra Satanás e seus demônios, a nossa vida, Pai, de batalha espiritual contra a nossa própria carne, nosso próprio eu. Nos ensine, Senhor. Queremos, Pai, ser santos como Tu és santo. Queremos ser puros, Senhor, como Tu és puro. Queremos ser verdadeiros como Tu és verdadeiro. Obrigado, Jesus, por cada momento, cada ensino e o que o Senhor irá nos ensinar nessa live, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, amados? Glória a Deus. Que bênção. Espero que vocês estejam bem. Espero que vocês tenham tido um fim de semana abençoado. Ontem, só dando um feedback aqui para vocês também, nós tivemos um problema com a internet da igreja. Então, nós tentamos de todas as formas e você que está aqui tentou entrar na live, né, da igreja que eu pastoreio aqui em São Paulo e não conseguiu. Foi porque, infelizmente, nós tivemos um problema com a internet. Amém? Então, ontem a palavra foi poderosa, nós falamos sobre o sangue de Cristo nós falamos sobre o sangue e a carne de Cristo, né? A Bíblia diz lá em João capítulo 6 que quem não comer da carne de Cristo e não beber do sangue dele, não terá vida em si mesmo. Ou seja, aquele que não participa, né? Aquele que não participa do corpo de Cristo, do sangue do Cordeiro, não toma do sangue, come da carne e bebe do sangue, não pode ter vida. É por isso, querido, que você vê hoje, deixa eu te falar aqui, já começar aqui com o ensino para você. É por isso que você vê hoje muitas pessoas enfermas, doentes, aprisionadas por demônios. Sabe por quê? Porque ela está descumprindo um princípio da palavra que é a ceia do Senhor. Todo primeiro domingo do mês aqui na igreja nós fazemos a ceia do Senhor. E fazer a ceia não é uma escolha. Você não tem uma escolha se você vai fazer a ceia do Senhor ou não. Você tem que participar porque é um mandamento. Façam isso em memória de mim. É mandamento do Senhor Jesus. Na noite que ele foi traído, ele sentou com todos os seus discípulos e ordenou que eles fizessem a ceia. Por quê? A ceia é o sangue de Cristo e a carne de Cristo. E aquele que não come da carne e não bebe do sangue não pode ter vida, a Bíblia diz. João capítulo 6, depois vocês podem ler lá.
Amém? O Evangelho de João no capítulo 6. Então, se você que está aqui me ouvindo é um desigrejado, não quer ir para a igreja, não quer buscar Deus, você está muito enganado. A ceia do Senhor de 1 Coríntios, capítulo 13, ali, quando você vai ler, 1 Coríntios, capítulo... Deixa eu pegar aqui para você já ter isso aí como base, né? 1 Coríntios... Você que está vindo aqui para a live, espero que você esteja com a sua Bíblia, amém, queridos? Espero que você esteja com a sua Bíblia aí. Sempre quando você vir para cá, venha com a tua Bíblia, venha com a palavra do Senhor para que você possa aprender. Amém? 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 17. Mas nisso que agora prescrevo, não posso elogiá-los, porque vocês se reúnem não para melhor e sim para pior. Você vê que o problema aqui, presta bem atenção, queridos. Eu vou dar uma aulinha aqui para vocês rapidinho, nós vamos entrar no conteúdo, tudo bem? Mas isso aqui é importante que você compreenda, porque se você não compreende isso aqui, que é o básico da palavra, como você vai compreender as coisas espirituais? Nunca você vai compreender as coisas espirituais. A ceia é espiritual. A ceia do Senhor é totalmente espiritual. Amém? Quando nós participamos da ceia do Senhor, querido, nós estamos renovando a nossa aliança com Cristo. Estamos renovando a aliança com o Senhor. É uma aliança. Você não pode ficar sem tomar a ceia do Senhor. Você não tem noção. Tem pessoas que estão fazendo isso e estão morrendo espiritualmente. Pessoas que já estão no mundo há muito tempo, porque não obedecem à palavra do Senhor. A Bíblia diz no versículo 18, porque antes de tudo estou informando de que, quando se reúnem na igreja, existem divisões entre vocês. Você vê que o problema de Paulo aqui na igreja de Coríntios não é que a igreja não deveria se reunir, pelo contrário, a igreja deveria se reunir. O problema não é a reunião deles, o problema não é que eles estavam se reunindo, o problema é que eles estavam se reunindo, como a Bíblia diz aqui, e tendo divisões no meio da igreja. Você não pode se reunir com a igreja do Cordeiro, querido, para ter divisão, para ter briga, para ter contenda. Isso não existe, né? Isso deve ser corrigido. O homem de Deus que está à frente ali, o anjo da igreja, o pastor da igreja, ele tem que estar de olho nesses pontos. Por quê? Porque se ele está vendo que os irmãos estão tendo contendas e ele não faz nada, ele também está sendo um hipócrita, né? Um Eli da vida. E em parte acredito que nisso é verdade. Versículo 19. E até é necessário que haja partidos entre vocês, para que também os aprovados se tornem conhecidos entre vocês. Quando, pois, se reúnem no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que vocês comem? Porque quando comem, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, e quando um fica com fome, o outro fica embriagado. Presta bem atenção. O que eles estavam fazendo aqui? Um comia antes do outro, não esperavam uns aos outros para participarem da ceia, o que é também condenável diante de Deus. Será que vocês não têm casas? Eu gosto muito do apóstolo Paulo, que ele é muito sincero, né, no que ele fala. Será que vocês não têm casas onde podem comer e beber? Ou menosprezam a igreja de Deus e envergonham os que nada têm? O que posso dizer de vocês? Devo elogiá-los? Nisso certamente não posso elogiá-los. Você percebe que o apóstolo Paulo não estava condenando a reunião, mas o que eles estavam fazendo como reunião, como igreja. Porque eu recebi do Senhor o que também lhes entreguei. Olha lá, o que ele recebeu do Senhor? O que ele estava entregando para a igreja de Coríntios aqui em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 23? Porque eu recebi do Senhor o que também lhes entreguei. E que o Senhor, na noite em que foi traído, pegou um pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isso é o meu corpo, que é dado por vocês. Façam isto em memória de mim. Não é uma escolha. Você não tem escolha, querido. Você não tem escolha. Você não pode falar assim, você não pode se dar o luxo de falar assim, não, eu não vou participar da ceia. Isso não existe. A ceia do Senhor é um mandamento para todos nós. E aquele que não participa do sangue do Cordeiro e da carne do Cordeiro não pode ter vida. E aqui fica um diagnóstico para você, de você que está aqui me ouvindo, que acha que está fraco espiritualmente. Possivelmente, uma das causas é que você não participa da ceia do Senhor. Porque a ceia do Senhor é mandamento e é espiritual. O sangue de Cristo e a carne de Cristo, a Bíblia diz lá em João capítulo 6, que quando nós vamos até Cristo, Ele sacia a nossa fome. E quando nós bebemos do seu sangue, Ele sacia a nossa sede. Aleluia! Meu irmão. Eu falei pra você que quando você vai vir aqui à live, você vai ser confrontado de muita coisa que você aprendeu errado. Eu não falei isso pra você? Então seja bem-vindo à verdade da palavra de Deus. Seja bem-vindo à verdade e não aquilo que você quer ouvir. A verdade da palavra. Façam isso em memória de mim. Do mesmo modo, depois da ceia, pegou também o cálice,
dizendo: este é o cálice da nova aliança, no meu sangue. Façam isso todas as vezes que beberem em memória de mim. Porque todas as vezes que comerem este pão e beberem o cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Quando você bebe, querido, do cálice do Senhor e come da carne, que é o pão da ceia, você está anunciando a volta de Cristo. Você está anunciando a volta do Senhor. Cumprindo a palavra e anunciando a volta dele. Aleluia. Glória a Deus. Por isso, aquele que come o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo do sangue de Cristo. Que cada um examine-se a si mesmo e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. É por isso que há entre vocês muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Olha lá, olha por que tem fracos e doentes aqui na igreja de Coríntios. Não é somente tomar a ceia indignamente. O que é, profeta, tomar a ceia indignamente? Querido, é você tomar a ceia do Senhor sem saber o que você está fazendo. É isso que o apóstolo Paulo está ensinando aqui. São pessoas que tomam do corpo de Cristo, né? Tomam do cálice e comem da carne do pão de Cristo sem saber o que estão fazendo. Isso é tomar o cálice e beber indignamente. É quando você faz sem ter a noção do que você está fazendo. É quando você faz sem saber o que você está fazendo. É isso que a Bíblia está ensinando. Tem muitos pastores que ensinam, né? Ah, você está em pecado, você não pode participar da ceia do Senhor. Não é isso que a Bíblia diz. Quem pode tomar a ceia do Senhor que não tem pecado, que atire a primeira pedra? Todos que estão aqui na live, essas 300 pessoas que estão aqui online, ninguém poderia participar da ceia se fosse por conta do pecado. Porque todos pecamos. Todos somos pecadores. Mas o que o apóstolo Paulo está falando que é tomar indignamente? É aquele que come sem discernir o corpo, come para o juízo. Ele come sem saber o que está fazendo. Ele participa da ceia do Cordeiro sem saber o que está fazendo. Ele participa da ceia do Senhor sem saber a profundidade daquela ceia. Nesse caso, você não pode participar da ceia. Mas pelo contrário, você que está lutando contra o pecado, você que está lutando contra a tua carne, você não somente pode, mas deve participar da ceia do Senhor. Porque é ela que purifica o teu espírito, purifica a tua carne. Aleluia. Você percebe, querido, que tem muito ensino hoje falando de maneira inadequada, um monte de pastor falando: ah, você não pode tomar ceia porque você está em pecado, você está nisso, você está naquilo. Pelo contrário, a ceia do Senhor é para avivar essa pessoa. Se uma pessoa que toma ceia indignamente e colhe maldição, uma que come e bebe para ter Jesus no coração, ela come e bebe para purificação. Ela come e bebe para sua justificação. O que a Bíblia diz, querido, que você não pode participar indignamente, preste bem atenção, é quando você não sabe da importância da ceia. Você não sabe para que serve a ceia. Você não sabe que o sangue de Cristo ele é purificador e redentor. Você não sabe que a carne de Cristo flagelada mata a sua fome. A carne de Cristo simboliza o maná do deserto, quando o povo consumiu aquele maná. O próprio Jesus disse: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Vocês comeram, os pais de vocês comeram do maná, mas hoje vocês comem da minha carne. Vocês comem do que eu falo. Vocês comem do que eu ensino. Aleluia. Amém, queridos? Glória a Deus. A Edna disse assim: quando está morando com alguém e não é casado, pode tomar a ceia? Uma pessoa que está morando com outra pessoa sem estar casado, ela não pode tomar a ceia. Por quê? Porque ela, sabendo que não pode estar dessa maneira, ela quer estar dessa maneira. É uma escolha. Não é um pecado acidental. Não é um pecado que ela fez sem querer. Ela está naquela situação porque ela quer. Porque se ela quiser regularizar aquilo ali e estar dentro da palavra, ela simplesmente se dirige até um cartório, agenda a data do casamento e casa com aquela pessoa. Ou seja, ela está acomodada com aquele pecado. E aquele pecado irá levar ela ao inferno. Então, não é que ela não pode participar da ceia.
ela está fazendo vista grossa do seu pecado e não quer se consertar diante de Deus. Nesse caso, como que uma pessoa pode estar participando de um momento tão sagrado, sabendo que a situação dela é pecadora e ela não se conserta diante de Deus? Não é que ela está proibida de tomar a ceia, mas ela não pode tomar porque ela está acomodada no seu pecado. É totalmente diferente. Amém? Glória a Deus. E isso aqui, querido, não vale só. Isso aqui não vale só para quem está em adultério, para quem está em fornicação. Isso aqui vale para todo tipo de pecado. Uma pessoa que leva uma vida de pornografia e masturbação, como que ela pode participar da ceia se ela faz aquilo constantemente e não está querendo cura daquilo? Ela gosta daquilo. Agora, se uma pessoa, ela quer mudança, ela está buscando ajuda, ela chegou para o pastor, eu não quero fazer isso mais, eu quero me consertar, eu não quero isso. Nesse caso, ele não está conformado com o pecado. Ele está querendo sair do pecado. A ceia vai ajudá-lo. Uma pessoa que não quer se consertar diante de Deus e regularizar o seu casamento, ela está olhando para Deus. Olha, Deus, eu sei que o casamento é importante para você, mas eu não quero saber disso. Eu não quero saber de me casar. Nesse caso, você não pode tomar a ceia porque você não quer se casar. Você acha que o seu estado presente é mais importante do que a Bíblia? O seu estado presente, o que você acha, a sua opinião é mais importante do que a palavra? E sim, nós precisamos nos casar diante de Deus e diante dos homens, diante das leis de Deus e diante das leis dos homens. Toda autoridade foi instituída por Deus e toda lei foi instituída por Deus, desde que a lei não fira a palavra de Deus. Tudo bem? Glória a Deus. Então, querido, deixa eu só concluir esse ensino espiritual para você. A ceia do Senhor não é se você quer ou vai ou não tomar. A ceia do Senhor é um mandamento. Façam isso, e não é uma escolha. É a mesma coisa, é o mesmo termo que Jesus usa lá em Mateus capítulo 28. Vão e façam discípulos, não é uma escolha. Você tem que ganhar almas. Você tem que alcançar perdidos para o Senhor. Assim como você tem que participar da ceia. Só que você não pode participar de maneira indigna. Você não pode participar da ceia do Senhor de maneira indevida. E o que é ser indigno, profeta? É não saber o que você está fazendo. Ou saber e fazer de maneira inadequada, como o próprio apóstolo Paulo está corrigindo a igreja de Coríntios aqui em 1 Coríntios capítulo 11. Amém? Glória a Deus. Profeta, quando eu não posso participar da ceia? 2 motivos. Quando você não sabe o que significa a ceia. Quando você não compreende o que é a ceia. E 2, quando você tem um pecado que você está fazendo premeditadamente. Você está praticando ele constantemente e não tem arrependimento, não tem remorso, não quer ser curado daquilo. Nesse caso, você não pode participar e nem mesmo descer às águas. Você não pode descer ao batismo. Por quê, profeta? Porque a Bíblia diz, quando as pessoas chegavam para João Batista para se batizar, ele dizia, arrependam-se, porque é chegado o reino de Deus. Como você pode participar das coisas espirituais sem ter arrependimento? Como você pode participar das coisas do Senhor, comer da mesa do Cordeiro, participar das coisas do Senhor sem ter arrependimento dos seus pecados? Arrependam-se, porque é chegado o reino de Deus até vós. Quando você se arrepende dos seus pecados e se conserta, é por isso que João Batista dizia, na beira do Rio Jordão, arrependam-se, porque é chegado o reino de Deus. Sabe o que ele falava para as pessoas? A Bíblia diz assim, ó, José disse assim, você usa a igreja por meio de ganhar dinheiro. José, pega o seu botãozinho, o seu dedo santo aí, se é que é santo, e saia da live daqui, meu irmão. Se você não tem um pingo de temor pelo que eu estou ensinando aqui nessa live, que ninguém está mais ensinando, saia da live, nós não precisamos de você aqui na internet. Eu não preciso de você e Deus não precisa de você. Agora, se você tem um pingo de respeito à palavra de Deus, fique na live e aprenda com o profeta do Senhor. Não quer? Pega o seu dedo e sai da live. Vai procurar o que fazer da vida. Vai trabalhar. 9h30 da manhã. Eu estou trabalhando para o Senhor. São pessoas frias, negligentes, pecadoras. Não tem nem respeito pela palavra do Senhor, pelo que eu estou ensinando aqui. Vocês vão pagar o preço diante de Deus, vocês vão ver. Vocês vão pagar o preço diante de Deus. Não sou eu que estou falando aqui não, querido. É o Espírito Santo. Vocês vão pagar o preço por todas as palavras que vocês falaram. A Bíblia diz lá em Mateus, tudo o que você falou, você vai prestar conta diante de Deus. E vai ser condenado pelo que você falou. Eu sei do que eu estou ensinando aqui. Eu sei da profundeza do que eu estou ensinando aqui para você nessa internet. E eu vou pagar preço diante de Deus.
o que eu estou falando aqui? Tenham respeito pelo pingo a palavra de Deus. Você não respeita a mim, não estou pedindo para você respeitar a mim. Eu não estou aqui para agradar você. Eu estou aqui para agradar a Deus. Agora, se você não respeita o que eu estou ensinando a palavra de Deus, pega e saia da live. Deus não precisa de você. Deus não precisa de você. Eu vou repetir isso aqui de novo. Deus não precisa de você. A Bíblia diz, querido, que se Deus quiser, Ele faz as pedras adorar a Ele. Deus não precisa da sua adoração. Deus não precisa de você. Você acha que Deus, se você não estiver na presença de Deus, você vai fazer muita falta? Você está muito enganado. Muito enganado. Deus faz as pedras adorar Ele. Ele tem milhões e milhões e miríades e miríades de anjos adorando Ele constantemente, 24 horas por dia. Você acha que Ele precisa de você? É nós que precisamos de Deus, querido. É nós que precisamos do Senhor. É nós que dependemos de Deus. Eu vou continuar aqui. Se continuar atrapalhando na live, eu vou bloquear. Amém? Vamos continuar com o ensino. Eu quero que você compreenda uma coisa sobre a ceia do Senhor. Eu nem sei por que eu estou ensinando isso aqui, mas eu creio que isso aqui vem do Espírito Santo. Tem muita gente que não compreende a ceia do Senhor. Tem muita gente que não compreende as palavras do Senhor. Tem um monte de pastor ensinando um monte de mentira aí fora. Aí vem um profeta do Senhor, ensina a verdade da palavra, e vem gente aqui encher o saco. Se eu estivesse aqui falando de dinheiro, falando de prosperidade, tava milhares de pessoas aqui na live. Centenas de pessoas aqui na live. Mas porque eu estou ensinando a verdade, a palavra do Senhor. Aí vem os enviados do cão aqui para perturbar. Toma cuidado, você que está do outro lado da tela aí, se você já não está sendo atormentado por demônios há muito tempo. A boca fala, querido, do que o coração está cheio. Eu estou falando de Bíblia porque a minha vida está cheia da palavra dele. A boca fala do que o coração está cheio. Sabe por que eu estou falando de palavra para você? Porque a minha vida é cheia do Espírito Santo. Eu falo daquilo que eu amo falar, a palavra do meu Deus. Cada um irá prestar conta a Deus. Cada um irá prestar conta a Deus naquele grande dia, diante do trono branco do Senhor. Eu estou respondendo esse irmão aí chamado José, mas isso aqui vale para todo mundo da live. Essas 400 pessoas da live. Amém? Isso aqui vale para todos. Isso aqui vale até para mim. Devemos, querido, levar as coisas de Deus a sério. As coisas do Senhor, querido, não são brincadeira. Você acha que você chega numa igreja e você sobe no altar para pregar em pecado, em sujeira? Você sobe para adorar a Deus em sujeira? Você está passando, você não tem noção o risco que você está sendo exposto. Ananias e Safira morreram no altar por mentir ao Espírito Santo de Deus. E você acha que você subir no altar está tudo bem? Tem pessoas que desenvolveram cânceres, tumores, doenças terminais por subir no altar e fazer coisas a Deus de maneira de qualquer jeito. A Bíblia diz que maldito é aquele que faz a obra do Senhor relaxadamente. O que eu estou falando aqui para vocês, querida, é coisa séria. Eu não estou brincando aqui na internet de pregar a palavra de Deus. Para quem conhece a minha vida, eu passo a minha vida pregando o Evangelho, ensinando pessoas, expulsando demônios e curando enfermos. Essa é a minha chamada. Eu vou te dar uma dica aqui para você que está me ouvindo aqui. Estamos aqui com 400 pessoas online. Leve a sério. Leve a sério as coisas de Deus. Não brinque de ser cristão. Não brinque com as coisas de Deus, querido. Você não tem noção com o que você está brincando. Você não está só brincando com fogo. Você não está só brincando com algo que é foguinho, não. A Bíblia diz que Deus é fogo consumidor, fogo vingador, e Ele vai vingar todo aquele que não obedeceu a sua palavra. Talvez você está acostumado com o evangelho aí tão fraquinho, né? Pregação de balela, né? Falso evangelho. E quando você vir aqui a essas lives, vem preparado, querido. Vem preparado, porque aqui você vai ser forjado em um homem e uma mulher de Deus verdadeiramente. Aqui você não vai sair dessas lives passando a mão na sua cabeça, um homem que se levantou na internet para passar a mão na tua cabeça. O Senhor me levantou como profeta nessa terra para pregar a verdade. E muitos homens de Deus estão se doendo já. Se é que são homens de Deus.
Deus irá derramar a ira dele sobre toda a terra. O cálice da ira de Deus e da ira do Cordeiro será derramado sobre toda a terra. E aquele que não estiver alinhado à palavra do Senhor será consumido. Sabe o Jesus que você aprendeu toda a sua vida com Deus? Sabe o Jesus que você ouviu do seu pastor? Sabe o Jesus que você ouviu na internet? Deixa eu ler uma coisa para você. Preste bem atenção que eu vou ler para você aqui. Apocalipse capítulo 6, versículo 15. Apocalipse capítulo 6, versículo 15. Os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos, e todo escravo, e todo livre, se esconderão nas cavernas e nos penhascos dos montes. Para quem não sabe, o que eu estou falando aqui é o sexto selo da palavra de Deus, é a vinda do Cordeiro. O sexto selo corresponde à vinda do Cordeiro, à volta de Jesus. Preste atenção no que você vai aprender aqui. E disseram aos montes e aos rochedos: caiam sobre nós e nos escondam da face daquele que está sentado no trono e da ira do Cordeiro. Eu vou repetir isso aqui para você. A ira do Cordeiro. Porque chegou o grande dia da ira deles. Deles quem, profeta? A ira do Pai, do Filho e do Espírito. E quem poderá subsistir? Sabe o Jesus que você aprendeu até hoje? O Jesus que pagou o preço na cruz do Calvário pela tua vida? Se você não se consertar diante de Deus, se você não colocar a tua vida no trilho, se você não colocar a tua vida diante de Deus, se consertar dos seus pecados e seus maus caminhos, o próprio Cordeiro, Jesus que te amou durante sua vida toda, vai te lançar no fogo do inferno. E não sou eu que estou dizendo aqui, querido, é a Bíblia, é a palavra de Deus. Está aqui, Apocalipse capítulo 6, versículo 16. Apocalipse capítulo 6, versículo 16. Se você não se consertar diante de Deus, se você não colocar a sua vida no altar, se arrepender dos seus pecados, se arrepender das suas mazelas, se arrepender dos seus problemas, as suas iniquidades, aquilo que você profanou, aquilo que você transformou em algo fajuto da palavra de Deus, você precisa, querido, se consertar diante dele. Deixa eu te contar uma coisa aqui. Presta atenção que eu vou falar aqui para você. Hoje, às 2:30 da manhã, preste atenção aqui, querido. Hoje, às 2:30 da manhã, Satanás veio me visitar no meu quarto. Você que está aqui me ouvindo, se você quiser acreditar, acredite, querido. Eu não estou aqui para te convencer de nada. Acredite se você quiser. Acredite se você quiser. O diabo entrou no meu quarto às 2:30 da manhã, às 2:30 da manhã, essa madrugada. E começou a atormentar a minha vida. E eu levantei, querido, e comecei a orar. No momento que eu comecei a orar, no meu quarto, os meus filhos estavam dormindo na sala. O meu filho, no momento que o diabo veio no meu quarto me visitar, o meu filho levantou gritando, chorando. Meu filho tem 1 ano e 8 meses. E eu acordei a minha esposa, eu falei: amor, levanta agora. Precisamos orar. Satanás entrou na nossa casa. Demônios entraram aqui, estão perturbando nossos filhos e a minha vida. Vamos orar. A minha esposa levantou assustada, toda arrepiada. E nós começamos a orar às 2:30, quase 3 horas da manhã. Orando e expulsando os demônios que entraram na nossa casa por algum motivo. Deixa eu te falar uma coisa, querido. Você acha que o diabo está perdendo tempo com pessoas que não têm compromisso com Deus? Você acha que o diabo está perdendo tempo com pessoas que não têm comprometimento com a palavra de Deus? Nós mandamos aqueles demônios embora, sabe por quê? Porque ele sabe o tanto que eu estou levando pessoas a Cristo. O quanto o Senhor me levantou como profeta às nações para pregar a verdade. E pessoas estão se arrependendo dos seus pecados, entregando a vida para Jesus. Pessoas estão se consertando diante de Deus. Sabe por quê? Porque a palavra está sendo pregada, mas o diabo não vai aceitar isso de braço cruzado. O diabo só se levanta, querido, contra homem de Deus e mulher de Deus. O diabo só se levanta contra as pessoas que estão no caminho. Você acha que você, numa vida de pecado, o diabo vai perder tempo com você? Se você já é dele há muito tempo? Sim, querido. Eu passo por lutas, batalhas espirituais constantes. Quantas vezes o diabo já se materializou no meu quarto, dando risada na minha cara? Quantas vezes eu dialoguei com demônios materializados? Eu não estou falando, querido, com demoninhos, não, que sopra na tua cabeça, não. Eu estou falando materializados.
para bater de frente com o profeta do Senhor. E você está achando que eu estou aqui na internet brincando, querido, de ser cristão e pastor? Eu estou levando pessoas aos pés de Cristo, levando pessoas ao arrependimento, tentando salvar aos poucos as pessoas que ainda têm o temor a Deus. Porque a Bíblia diz que nos últimos dias o amor de muitos iriam se esfriar. Talvez você que está me ouvindo aqui nessa live, o seu amor já se esfriou há muito tempo. É tempo, querido, de conserto diante de Deus. É tempo de começar a se levantar de verdade e levar a palavra de Deus a sério. É tempo, querido, de você levantar a tua família e começar a parar de olhar para o seu próprio umbigo e começar a orar com a tua esposa, pegar tua esposa, pegar o teu marido e começar a orar e clamar diante de Deus, porque ainda há tempo de conserto. Chega de ser cristão fraco, medíocre, aonde o diabo se levanta contra você e você fica chorando numa cama. O Senhor está levantando, querido, um povo, os remanescentes, aqueles que vão orar, aqueles que batalham espiritualmente contra demônios. É esses o que Deus quer levantar. Deus está cansado de um povo fraco que não tem tempo de oração, que não jejua, que não busca a Deus com verdade, que não se humilha diante de Deus. Tem pessoas que não jejuam, não tiram um período da sua vida para jejuar e orar. Que tipo de seguidor de Jesus você pode dizer que você é, querido? Você nem é seguidor de Cristo. Você que está me ouvindo aqui nessa live e está falando que é filho de Deus, você está muito enganado. O apóstolo João disse que os filhos de Deus obedecem a Deus. Se você não obedece a Deus, se você não obedece a sua palavra, você não pode dizer que é filho de Deus. Nossa, o profeta fala de maneira dura. Calma, profeta. Querido, eu não tenho calma, não. É tempo de arrependimento. O Senhor tem levado um povo ao arrependimento. Chega, querido, de mesmice, letargia. Chega de um evangelho mentiroso, aonde fica um monte de gente levantando a mão dentro da igreja e ninguém mais fala de pecado, ninguém mais fala de conserto. Ninguém mais tem arrependimento, um monte de gente levantando a mão, subindo no altar em pecado, sujeira e imundícia diante do trono do Senhor. Você acha, querido, que você vai ficar impune disso? Você está muito enganado. Você está muito enganado. Ninguém, querido, que passará por essa terra ficará impune diante de Deus naquele grande dia. Você pode, querido, levar a tua vida do jeito que você quiser. Você pode levar a tua vida do jeito que você acha bacana. Mas uma coisa eu vou te falar. Naquele grande dia, não há de quem você correr. Não há quem você recorrer. Você vai ter que estar diante do grande juiz. O juiz que é justo. E ele fará justiça de tudo o que você falou, de tudo o que você fez, de tudo o que você se posicionou, de tudo o que você não fez quando ele te pediu para fazer. Deus, querido, está à procura de pessoas que não têm papa na língua, que falam a verdade, que não se importa com o que o homem vai pensar. Você acha que eu estou me importando com o que você vai pensar? Você acha que eu estou me importando com o que você pensa de mim, querido? Meu irmão, eu estou me importando é com o que Deus pensa de mim. Eu não estou nessa internet aqui para ficar passando a mão na sua cabeça e manipulando você para que você venha para Deus para dar dinheiro na igreja. Eu nunca pedi dinheiro nessa internet. Nunca pedi dinheiro aqui. Quem me acompanha aqui há meses, eu nunca pedi nada para você. E não estou te pedindo nada, porque eu não estou aqui para pedir, eu estou aqui para dar. Eu estou aqui para contribuir na tua vida e levar você ao céu. Eu estou aqui para te levar a um reino que é real e verdadeiro. A Bíblia diz que o próprio Jesus disse: as minhas palavras são dignas de confiança, e aquele que se apega às minhas palavras, esse herdará o reino dos céus. Não é o que você pensa, querido. Não é o que você sente. Não é o que você acha. Não é o que você acredita. Às vezes, amado, você acha que as coisas de Deus é algo simples, né? Você acha que as coisas de Deus são algo simples, algo que você faz ali e acabou? Querido, o reino de Deus não funciona assim. O reino de Deus, querido, é verdadeiro, é real. Não se brinca, querido, com as coisas do Senhor. Não se brinca, querido, uma vida de pecado e colocar as mãos santas nas coisas de Deus. Você que está aqui e está me ouvindo aqui, não importa se você é pastor, não me importa o seu título. Pouco me importa o teu título. Não importa, isso aqui vale para todos que têm conhecimento e para todos que não têm nenhum pingo de conhecimento. Porque a palavra de Deus se aplica tanto ao que é sábio, tanto ao que é tolo, ao insensato.
A palavra de Deus, ela abraça todo tipo de pessoa, seja madura ou seja uma pessoa que acabou de aceitar Jesus. Deixa eu te falar uma coisa, querido. Escute o que eu vou te falar aqui. Preste bem atenção. Você que está aqui nessa live me ouvindo, eu estou aqui agora com quase 500 pessoas online. Preste bem atenção. Você que está me ouvindo aqui, você não está ouvindo a homens. Eu não estou pregando aqui do que eu acho. Eu não vim aqui para falar isso para você. O Espírito Santo está me tomando aqui para falar algo para você. E escute quem quiser. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Eu não estou aqui, querido, para você ter empatia comigo ou gostar da minha face. Querido, você não precisa gostar de mim, mas ame a palavra de Deus, se apegue à palavra de Deus. Porque é ela que é o teu passaporte para a morada celestial. É a palavra de Deus, querido, que vai te levar para o céu. Não é quem você escuta ou a pessoa que você tem empatia. Ah, eu me identifico tanto com aquele homem, eu me identifico tanto com aquela mulher. Querido, esse homem que você se identifica e essa mulher que você se identifica não é a pessoa que vai te levar para o céu. O que vai te levar para o céu é como você se identifica na palavra de Deus. É o que você escuta da palavra de Deus. É o quanto você está dentro da palavra do Senhor. É o quanto você está disposto para buscar a Deus e estar na sua palavra. É o quanto você o ama. Qual que é o maior mandamento, querido? O maior mandamento é você amar pessoas. O maior mandamento é você amar a Deus com todo o teu coração, com toda a tua força, com todo o teu entendimento, com tudo o que você tem. O Senhor, querido, não está à procura de pessoas que gostam só de ouvir, mas pessoas que se posicionam. A minha alegria, querido, é que nessas 500 pessoas que estão me ouvindo aqui nessa live, que você possa sair daqui e falar assim, eu ouvi aquele profeta pregando a verdade, eu quero sair daqui e a partir de hoje eu não serei mais o mesmo. A partir de hoje eu não serei mais a mesma. A partir de hoje eu não vou ter mais essas práticas, a partir de hoje eu não vou ser mais escravo da minha carne, eu não vou ser mais escravo do meu pênis, da minha vagina. Eu não vou ser mais escravo dos meus olhos, dos meus ouvidos, da minha mente, do que eu penso, mas eu vou ser escravo da palavra do Senhor. Eu vou ser voltado para a palavra, eu não vou sair nem para a esquerda e nem para a direita, eu vou estar na palavra do Senhor, porque a palavra do Senhor é lâmpada para o meu caminho e luz para os meus pés. A palavra do Senhor é a lâmpada que ilumina o meu caminho e a luz que clareia a minha caminhada com Deus nessa terra. Não é o que eu acredito, não é o que eu penso, não é o que eu acho, não é o que eu acredito, não é o que alguém disse, não é o que fulano disse, querido, não é o que ninguém disse, é o que a palavra de Deus disse. Você tem que se apegar, querido, com a palavra de Deus, não é o que você pensa, não é o que você acha, não é o que você quer, querido. Quem é você? A Bíblia diz quem é o vaso para questionar o oleiro. Romanos capítulo 9, quem somos nós para questionar a Deus, querido? Nós só temos que abaixar a nossa cabeça e submeter diante de Deus. Não há, querido, não há o que você argumente contra Deus. Não há o que você fale contra Deus. Jó tentou fazer isso. Jó tentou argumentar contra Deus. Deus, ele disse para Jó, quem é você para questionar aquele que criou os céus e a terra? Você pode contar todos os cabelos que estão na sua cabeça? Você pode dar nome a todas as estrelas? Quem é você para falar algo contra a minha vontade? Quem é você para falar alguma coisa contra mim, Jó? Você, querido, que está me ouvindo nessa live, você não pode argumentar nada contra Deus, só aceite que dói menos. Aceite a palavra do Senhor. Se submeta nela, abaixa a tua cabeça. Se submeta e honre a Deus, honre a tua palavra. Se coloque na palavra, se arrependa do seu pecado. Ande em santidade. Você, pastor, que está aqui na internet, que está em pecado, se submeta à palavra, desça do altar. Desça do altar, se conserte, procure um pastor, um homem de Deus que vai te ajudar na sua caminhada. Quantos pastores que chegou para mim, profeta, adulterei, e eu falei, desça do altar. Você não pode estar nessa posição. Se conserte primeiro para depois você pregar para a igreja do Cordeiro. Desça do teu pecado, desça do salto. Aquele que se humilha diante de Deus, Deus o honra. Desça do altar. Você que está aqui me ouvindo, querido, desça. Você não está aqui para aparentar para pessoas, você está aqui para se aparentar para Deus. Não importa se você é apóstolo, profeta, evangelista, não importa qual é a sua posição hoje. Não importa o teu chamado, desça. O lugar mais alto que você pode chegar, querido, é aos pés de Cristo, os pés da cruz.
O lugar mais alto que você pode chegar é se humilhar diante de Deus. A Bíblia diz: se o meu povo se humilhar, segunda Crônicas, capítulo 7, versículo 14. Se o meu povo se humilhar e orar e buscar a minha face, se humilhar e orar, eu ouvirei do céu e sararei a tua terra. Você quer se arrepender do teu pecado de verdade? Desça do salto, desça do altar, se humilhe diante de Deus, se conserte diante dele para depois você começar a trabalhar para ele. Hoje em dia nós vemos um monte de pastor que vive de aparência, brigado com a esposa, não tem vida sexualmente ativa com a esposa, não ama a esposa de verdade, não trata a esposa como uma pérola, não sabe educar os filhos, não é o exemplo para a igreja. Um monte de pastor gordo que não jejua, que não ora, não paga o preço de ficar 1 dia, 2 dias, 3 dias em jejum. Não buscam a Deus nos montes, não se consagram e querem estar diante do altar. Hipócritas. Vocês vão prestar conta diante de Deus. Anota o que eu estou falando com vocês. Anota o que eu estou falando com vocês. Vocês vão prestar conta diante de Deus. Se humilhem, ainda dá tempo. Escute a voz de um profeta de Deus que se levantou nessa internet. Ainda tem homens de Deus que pregam a verdade. Se humilhe. Se humilhar, querido, não é errado. Errado é você tentar manter um patamar que Deus nunca te chamou para estar, ou Deus te chamou e você está vivendo de aparência. Se humilhe. Reconheça o teu pecado. Reconheça que você é fraco. Reconheça que você caiu. A Bíblia diz que o justo cairá por 7 vezes, mas Deus o levantará de todas as 7. Mas é necessário humilhação e arrependimento. Se arrependa diante de Deus, querido. Ainda dá tempo. Ainda há tempo. Jesus não voltou. O 6º selo não foi aberto ainda. Ainda há tempo de arrependimento. Se você que está aqui nessa live de manhã, 500 pessoas aqui online, escute o que eu estou falando com você aqui. O que você está ouvindo aqui, querido, não vem de homens, eu estou falando a palavra de Deus. Arrependa-se. Se conserte. Deus ainda vai te usar. Mas Deus não pode usar um vaso quebrado. Deus não pode usar um vaso podre. Deus não pode usar um vaso em cacos. Se conserte primeiro, Deus ele vai te refazer. Deus ele vai te refazer para que ele possa te usar. Você acha que Deus ele quer ficar te condenando o tempo inteiro, querido? Não. Deus ele quer te refazer. Ele quer te refazer. Mas para que ele te refaça é necessário arrependimento e conserto diante de Deus. Estamos, querido, numa constante batalha espiritual. O diabo está lutando. O diabo está lutando para te arrastar para o inferno. O diabo está lutando para te levar para o inferno. Escute o que eu estou te falando. O inferno, querido, não é uma história da carochinha para te colocar medinho, não. O inferno é um lugar real. Existem pessoas nesse momento sendo torturadas, queimadas e gritando a Deus por mais uma oportunidade. E você que está aqui nessa live, se você chegou até aqui, louve a Deus por isso. O Senhor está te dando mais uma oportunidade de arrependimento e conserto. Quem sabe não é a sua última oportunidade. Quem sabe não é a sua última. Quem sabe o seu nome não estará no jornal de amanhã. Quem sabe o seu nome não estará no jornal na semana que vem? Quem sabe o seu nome não estará no jornal no mês que vem? Se conserte, amado. Ainda dá tempo. Ainda dá tempo. O Senhor está levantando um povo nessa internet. Não importa, querido, a placa da tua igreja. Não importa a placa da tua igreja. Não importa o que você tem como experiência ou o que você tem como referência. Eu não estou falando para você, querido, de uma placa de igreja ou de uma religião. Eu estou falando do seu relacionamento com Deus, você com Deus, você com Ele. Eu sempre falo para vocês aqui, sem sacrifício não tem fogo do Espírito de Deus. Se você não tem lenha para queimar, você não vai estar aliançado em Deus, você não vai ter relacionamento com Deus. Tenha lenha, pague o preço. Pague o preço. Dedique tempo de oração. Tenha um tempo cronometrado com Deus.
Senhor, esses 30 minutos é seu. Eu vou estar aqui de joelhos aos teus pés. Ninguém vai atrapalhar. Jogue teu celular longe. E tenha esse período com Deus. O Senhor está levantando, querido, e abrindo os olhos de pessoas, um povo que o Senhor tem atraído para mover o poder, a glória, a sua virtude do reino dos céus. O desejo do coração do Senhor, escute isso aqui. O desejo do coração do Senhor é que você esteja aliançado a Ele, íntimo do Senhor. O que falta em nós, querido, é dedicação a Deus. Deixa eu te falar uma coisa aqui, preste atenção que eu vou falar para você. Talvez você está falando para mim aqui hoje nessa live, profeta, eu estou fraco, eu estou abatido, eu não consigo mais, Senhor, profeta, ter aquela fome, aquela sede da presença. Deixa eu te falar uma coisa, escute o que eu vou te falar aqui. Da mesma forma que a tua carne tem fome, a tua carne tem sede, o teu espírito também tem fome e também tem sede. O problema é que existe uma luta constante entre a tua carne e o teu espírito. Gálatas capítulo 5, versículo 17. Existe uma luta constante entre a nossa carne e o nosso espírito. E luta quem fica e vence quem está mais alimentado. É como se eu pegasse dois cachorros, dois pitbulls, e colocasse o pitbull número 1 e o pitbull número 2. Só que eu só alimento o pitbull número 1. Se eu colocar os dois para essa briga, o pitbull número 1 ele vai vencer. Se eu alimentar só o pitbull número 2, o pitbull número 2 ele vai sempre vencer porque ele tem força na mandíbula, ele tem força para lutar. O outro está desnutrido. Está desnutrido. Sabe por que você não consegue vencer? Sabe por que você não consegue firmar em Deus? Porque você não alimenta o teu espírito. Você quer que Deus pegue você e te alimente? Deus não vai fazer isso, querido. Ele já morreu na cruz por você, já enviou o Espírito Santo para você, para que você tivesse base com Deus. Deus não vai fazer tudo por você, Ele quer que você também pague o preço. Coloque o teu joelho no chão e comece a orar e a buscar ao Senhor. É tempo de busca, querido. Você não vai se fortalecer vivendo uma vida de pecado com Deus. O pecado não é vitamina para te fortalecer no relacionamento com Deus. Eu vou repetir isso aqui. O pecado não é vitamina para te fortalecer com Deus. A sua vitamina com Deus é a oração, a meditação da palavra, a adoração. Eu duvido, querido, você tirar todo dia 30 minutos de oração, se você não vai sair totalmente transformado desse período. O problema é que vocês querem tudo com a mão, vocês querem tudo mastigado, e não é assim que funciona no reino de Deus. Existe um preço a ser pago, querido. Um preço de oração, um preço de jejum, um preço de meditação da palavra, um preço de adoração. Você acha que Deus vai pegar você, vai derramar poder sobre você, fogo sobre você, e vai te colocar num lugar de honra? Você está muito enganado. Tem que ter preço a ser pago. Tempo de oração, tempo de jejum. Eu duvido se você colocar na tua semana 2 dias de jejum. Coloque a tua segunda-feira e a tua sexta-feira. Eu duvido se tua vida, se você não vai matar a tua carne. Tem pessoas que querem viver com Deus de maneira íntima, sem jejuar. Não existe isso, querido. Você nunca vai se tornar um grande homem de Deus ou uma grande mulher de Deus sem jejuar. Não existe isso. Jesus, que foi Jesus, um homem sem pecado, jejuava para não pecar. Você que leva uma vida de pecado, nós que somos pecadores, devemos jejuar para nos consagrar diante de Deus. Eu gravei mais de 20 lives para vocês, está tudo no YouTube, somente sobre jejum. Eu ensinei jejum como nunca ninguém te ensinou, isso eu te garanto. Está tudo na internet para você assistir no YouTube. Mais de 20 lives somente sobre jejum. Mais de 20 lives falando somente sobre o Espírito Santo de Deus. E você acha que Deus vai pegar você e te colocar no lugar de honra? Nenhum homem da Bíblia foi assim, querido. Nenhum. O próprio Jesus, que era filho de Deus, se retirava para os montes para orar. Jejuava, orava, buscava a Deus de maneira intensa. E você acha que você vai se firmar em Deus buscando de maneira fajuta? De maneira medíocre? Tem pessoas que nem têm um momento de encontro com Deus, querido. Ela não tem um momento dela com Deus, ela não tem um horário dela com Deus. Se você não tem horário com Deus, você acha que Deus vai ter horário com você, querido? Se você não tem tempo com Deus de busca, você acha que Deus vai se comprometer com você? Você acha que Deus tem compromisso com pessoas que não têm compromisso com Ele? Você acha que Deus tem compromisso com pessoas que não têm busca pela presença dEle?
O pessoal que está perguntando aqui, o meu irmão, o Helder Gonçalves, ele perguntou qual que é o nome das redes. Queridos, todas as minhas redes sociais vai o mesmo nome, Profeta Lucas Jerônimo. O mesmo nome em todas as redes sociais, Profeta Lucas Jerônimo. Todas. YouTube, TikTok, Kawai, Instagram, qualquer rede que você quiser procurar aí. Tá bom? Você pode me achar em qualquer rede. Eu quero que você entenda o seguinte, querido. Deixa eu te falar uma coisa aqui. Já estamos chegando ao final da live, infelizmente. Mas eu creio que o Senhor falou o que Ele queria falar nessa live da manhã. Eu quero que você entenda uma coisa, querido, você que está aqui na live. Embora eu coloque um tema para falar com vocês aqui na live, eu não sou direcionado de mim. Eu sou direcionado pelo Espírito e eu falo aquilo que o Espírito manda eu falar. Então, quando você vir a minha live, não venha para cá com espírito de religiosidade. Não venha para cá com a tua religiosidade para cá. Não vem para cá com a sua religiosidade fajuta que vai te levar para o inferno. Venha para cá com o coração aberto a ouvir a voz de Deus. Venha para cá com o coração aberto a ouvir a voz do Espírito Santo de Deus. Aqui você não vai ouvir o que você quer, mas o que Deus quer que você escute. Você vai vir para cá ouvir o que Deus quer que você escute. Se arrependa, amado. Se arrependa hoje em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. O Senhor te ama. O Senhor te ama, querido. Você não tem noção o quanto o Senhor te ama. Você não tem noção o quanto Jesus morreu e sofreu por você. Para que você tivesse acesso a essa mensagem que você está ouvindo aqui hoje. Você não tem noção o quanto Jesus padeceu na cruz do Calvário para que você tivesse acesso ao que você está ouvindo aqui hoje. Então não pegue o que você ouviu aqui hoje e jogue na lata do lixo. Não pegue o que você ouviu aqui nessa manhã, a mensagem, essa pregação que você tem ouvido aqui, e jogue na lata do lixo. Nós vamos orar aqui. Eu queria fazer um convite aqui nessa live. Eu queria fazer um convite para você. Estamos aqui com 500 pessoas online. 480 pessoas online, mais ou menos. Preste bem atenção. Eu vou fazer isso porque eu sou movido pelo Espírito Santo, querido. Eu não sou movido por homens. Eu quero que você que está aqui na live, eu quero que você escreva o teu nome aqui na live. Se você quer entregar a tua vida para Jesus agora, neste momento eu vou orar com você. Você vai repetir a oração que eu vou fazer aqui. Nós vamos orar juntos, em nome de Jesus. Você que está aqui nessa live e quer entregar a vida para Jesus nessa manhã, você ouviu a mensagem de arrependimento e de conserto diante de Deus, e você quer entregar a tua vida hoje, querido, hoje é o momento. Não deixe para amanhã, não procrastine o que você pode fazer hoje. Profeta, mas eu já entreguei minha vida para Jesus. Mas se você saiu dos caminhos dele, você precisa reconhecer ele, fazer uma aliança com ele. Não é comigo, querido, você não está fazendo aliança comigo. Eu sou só um canal, eu sou só um mero homem de Deus que está aqui nessa terra pregando a verdade. Não olha para mim. Olha para a palavra e para Cristo Jesus e o que Ele fez na cruz pela tua vida. Você que está aqui nessa live e quer entregar a tua vida para Jesus, escreve o teu nome aqui na live. Nós vamos orar juntos e você vai repetir essa oração comigo. É uma oração. Uma oração. Você vai orar comigo e hoje o teu nome será escrito no livro da vida do Cordeiro. Deixa eu ler um texto para você que talvez você não conhece. Apocalipse, capítulo 21. Aleluia. Eu quero ler para você Apocalipse, capítulo 20, versículo 13. Preste atenção, você que está aqui nessa live. Apocalipse, capítulo 20, versículo 13. O mar entregou seus mortos, e o que nele havia. A morte e o inferno entregaram os mortos que nele havia. E foram julgados um por um segundo as suas obras. Versículo 14, Apocalipse capítulo 20, versículo 14. Então a morte e o inferno foram lançados, eu estou com a minha Bíblia aqui, amém? Foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte, no lago de fogo. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado no lago de fogo. Existe um livro no reino dos céus chamado Livro da Vida, que o seu nome é escrito lá quando você aceita Jesus como seu Salvador.
E nessa manhã eu estou te convidando a você escrever o teu nome no livro da vida, orando comigo essa oração. É uma oração para uma vida repleta de intimidade com Deus. Amém? Glória a Deus. Você que quer entregar sua vida para Jesus nessa live, hoje será o início de algo muito grande na sua vida com Deus. Se prepare que o Espírito Santo vai te chacoalhar com o fogo do Espírito dele. E você nunca mais vai ser o mesmo em nome de Jesus. Eu profetizo na tua vida hoje. Você sairá dessa live nunca mais o mesmo. Você não será mais o mesmo a partir de hoje. Todos os demônios que te aprisionavam, todos os demônios que te escravizavam, serão pisados hoje em nome de Jesus por meio dessa oração. Nós vamos orar juntos aqui. Muitas pessoas estão entregando a vida para Jesus aqui. Diana Silva, Maria Rogéria, Malu, Rosa Dias, glória a Deus, Marta Silva, Wellington Otávio, Sebastião, Lucas José, Daniel Santos, o Helder Gonçalves, Mariano Cenário, Anderson, Jéssica, Juliana, muita gente. Maria Aparecida Ribeiro, Elisângela Luciana, muitas almas, são muitos nomes, glória a Deus por isso. Glória a ti, Jesus, por isso. Vamos orar juntos. Vamos orar juntos. Você que está aqui nessa live, feche os teus olhos. Feche os teus olhos nesse momento. Nós vamos orar juntos agora. Nós vamos colocar esse momento em nossa vida nas mãos, como Jesus disse na cruz do Calvário. Eu entrego o meu espírito a Deus, nas tuas mãos. Você vai entregar a tua vida agora para Jesus. Não se importe, querido. Não se importe se tiver pessoa do teu lado, não ligue para isso. Ligue para o que Deus liga para você. Vamos orar? Feche os teus olhos em nome de Jesus. Repita essa oração comigo. Amado Deus, eu ouvi a tua palavra nessa manhã. E nesse momento, eu reconheço que sou pecador. Eu reconheço que sou iníquo. Eu reconheço que negligenciei a tua palavra, ó Deus. Eu reconheço, Jesus, que estava longe dos teus caminhos. Repita essa oração comigo. Você que está entregando a vida para Jesus aqui. Diga: Jesus, me perdoe dos meus pecados. Me perdoe das minhas falhas. Me perdoe dos meus erros, Jesus. Me lava, Senhor, com o teu sangue neste momento. O Espírito Santo irá começar a te pegar aí, querido. Você vai começar a ter a presença de Deus. Deixa o Espírito Santo entrar no teu coração agora em o nome de Jesus. Repita isso comigo. Jesus, perdoe os meus pecados. Lava, Senhor, todos os meus pecados. Pecados com os olhos, com os ouvidos, com as mãos, com o corpo, com a boca. Me perdoe, Jesus, de todos os meus pecados. Jesus, passe o teu sangue sobre todos os meus pecados agora. E jogue, Senhor, como a tua palavra diz, jogue os meus pecados no mar do esquecimento. E nunca mais, ó Deus, se lembre deles. Diga isso ao Espírito Santo, Espírito de Deus. Coloque a mão no seu coração, você que está agora na live aqui fazendo essa oração de confissão. Diga isso ao Espírito Santo, Espírito Santo de Deus. Entre em meu corpo. Eu te dou liberdade para morar em mim. Te dou liberdade para me avivar, para me transformar, para me edificar. Espírito Santo, te dou a liberdade para morar em mim. Diga, direcione os meus pensamentos. Direcione o meu coração, os meus caminhos, a tua presença. Diga, Espírito Santo de Deus, habite em mim, me guiando até a volta de Cristo. Porque eu sei da tua palavra hoje, Jesus. O Espírito de Deus e a noiva dizem: vem. Ore isso comigo, diga: Pai eterno, eu aceito os teus projetos para a minha vida. Diga: Pai eterno, eu aceito a tua chamada para a minha vida.
eis-me aqui para cumprir os teus propósitos. Em nome de Jesus. Diga isso a Jesus. Amado Jesus, escreva o meu nome no livro da vida do Cordeiro, para que quando o Senhor voltar, quando eu estiver diante do teu trono, o meu nome seja achado no livro da vida do Cordeiro. Em nome de Jesus. Purifica-me, ó Deus, lava-me, santifica-me. Coloque os teus anjos poderosos ao meu redor, me guardando de todo ataque do inferno. E me ajude, Jesus, a vencer os meus pecados, as minhas tendências pecaminosas, a minha mente promíscua. Governe a minha vida, Jesus. Em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Amém, queridos. Glória a Deus. Benção demais. Está tendo uma festa muito grande no reino dos céus agora. Você que está me ouvindo aqui nessa live, deixa eu te falar uma coisa. A Bíblia diz que quando um pecador se arrepende, há uma festa no reino dos céus. Você que entregou a vida para Jesus nessa live, preste atenção. Está tendo uma festa no reino dos céus pela sua vida. Está tendo uma festa no reino dos céus. Porque você hoje fez uma aliança com Jesus. Fez uma aliança com Ele. Você não fez uma aliança com uma religião. Não. Você fez uma aliança com Jesus, o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Um dia nós estaremos lá. A morte vai vir para nós uma hora ou outra. E está tudo bem, nós não tememos a morte. Como o apóstolo Paulo disse, né? Para mim, o morrer é lucro, mas o viver é Cristo. Se nós morrermos, estaremos com Ele. Se nós vivermos, estaremos com Ele. Não importa, seja na vida ou na morte. Estaremos com Ele para toda a eternidade, em nome de Jesus. Amém? Estaremos lá, querido. Esse lugar é real. Esse lugar é real. O próprio Jesus disse que Ele foi para lá preparar uma morada para nós. Existe uma morada no reino dos céus para mim e para você. Caminhe sua vida nessa terra com essa esperança. E não deixe que o diabo faça com que morra o teu amor por Deus. Quando ele vir sobre você, fala para ele: Satanás, saia daqui, porque eu sou filha ou filho do Deus Altíssimo. Saia da minha casa, porque eu não sirvo mais a você. Pise, querido, na cabeça da serpente. Romanos capítulo 16, versículo 19, diz que nós já pisamos, de Cristo já pisou na cabeça da serpente. Então você já é mais que vencedor em Cristo Jesus, o nosso Senhor e o nosso Salvador. Aleluia. Obrigado, Jesus, por esse momento maravilhoso e espiritual na tua presença. Amém, queridos? Glória a Deus. Que Deus abençoe sua vida. Que Deus abençoe a sua casa, a sua semana. Conta comigo, estou aqui para te servir, para abençoar a tua vida. Venha preparado que você vai aprender muita coisa. Eu tenho muita coisa para te ensinar, muita coisa para te passar, muita coisa que o Espírito Santo colocou no meu coração de sabedoria, entendimento no mundo espiritual, e eu quero te ensinar. Eu quero poder ser uma fonte de águas vivas na tua vida, como o próprio Jesus disse, e nele fluirão rios de águas vivas. Amém? Glória a Deus. Deixa eu perguntar algo aqui na live. Alguém aqui nessa live foi tocado pelo Espírito Santo de Deus? Alguém aqui nessa live foi tocado pela presença de Deus? Alguém aqui começou a chorar, soluçar, sentir um queimar dentro do coração, um fogo, algo totalmente diferente que você nunca sentiu em toda a tua vida? Aleluia! Tem alguns irmãos aqui que estão falando que não para de chorar, está chorando na presença de Deus. Querido, isso é o Espírito Santo. Esse é o agir do Espírito Santo. Às vezes ele vai vir sobre você com uma eletricidade, a sua mão vai começar a pegar fogo, formigar, o seu corpo vai esquentar, o seu corpo vai arrepiar, o seu coração vai pegar fogo, algo sobrenatural, parece que o seu coração vai pular para fora.
Isso é o Espírito Santo de Deus, querido, tocando você. É a presença dele, a pessoa do Espírito Santo de Deus. Ele passou a habitar em você e é só o começo de algo muito forte do que ele tem na tua vida. Amém? Glória a Deus. Isso é algo muito forte do que ele tem na sua vida. Mantenha. A chave é manter esse fogo aceso. Através da oração, da meditação na palavra, da adoração a Deus, do jejum. Amém? Isso é o Espírito Santo te pegando aí. Aleluia. É a presença dele tocando você aí. Amém? Não tenha medo, querido. É assim mesmo. Ele pega a gente de jeito, nos abraça, coloca a gente no colo dele, nos abraça com o amor dele que é gigantesco. Os braços que abraçaram o universo é os mesmos braços que nos abraçam. É o mesmo abraço que nos cuida, que nos abraça, que nos conforta, seja nos dias maus, seja nos dias bons. É um abraço de um amor de Pai que nos ama para toda a eternidade. Amém? Glória a Deus pela tua vida, que Deus abençoe você, sua semana, que você tenha uma semana íntima de Deus. Amém? Eu só quero dar os recados rapidinho para vocês. Todos os dias, queridos, às 9 da manhã e às 7 horas da noite, eu estou aqui com vocês ensinando, trazendo para vocês aqui conteúdo de calibre, conteúdo de qualidade, para que você possa se aprimorar em Deus, crescer com Deus, estar na presença dele de maneira profunda. Amém? É só o começo, querido, é só o começo. Amém? Tem muita coisa, muita coisa que eu quero te ensinar. Mas vamos seguindo a voz do Senhor. Amém? Que a voz dele e a palavra dele nos direcione, nos guie naquilo que ele quer que nós falemos, aquilo que ele quer que nós aprendemos. Amém? Então, todos os dias, às 9 horas da manhã e às 7 horas da noite, eu estou aqui com vocês. No sábado, somente às 9 da manhã e no domingo, somente às 7 da noite, tá bom? No sábado e no domingo só tem um horário de live, então fique atento aí, tá bom? E no domingo é pela live da igreja que eu pastoreio aqui em São Paulo. Eu não sou, querido, alguém que se levantou aqui na internet, que somente fala na internet, tá? Eu sou pastor de uma igreja local, aqui em São Paulo, na zona sul de São Paulo. A igreja Êxodo Church. Eu também sou pastor, presidente e fundador da igreja, tá bom? Nós somos em mais ou menos 50, 70 almas ali, que nós estamos sempre juntos, como igreja, ganhando almas, ensinando pessoas e ganhando pessoas e fortalecendo essas pessoas na casa do Senhor. Amém? Glória a Deus. Então é isso. Todo mundo que quer ouvir as lives também passadas, no YouTube, todas as lives passadas estão lá também. O pessoal que está sentindo dor de cabeça, coloca a mão na sua cabeça e mande embora. Isso são batalhas espirituais de demônios que não quer que você continue, que você esteja em Deus. Põe a mão na cabeça e manda o diabo embora, tá bom? Se isso for uma seta do maligno, uma dor de batalha espiritual, mande embora, tá bom? Aonde você está sentindo dor aí, coloque a mão no local e fala: eu repreendo em nome de Jesus, mande embora, amém? Isso são dores, resquícios da batalha espiritual, amém? O diabo não vai aceitar, querido, perder você assim, tá bom? Então ele vai lutar de todas as formas para te prender, para te aprisionar, mas fica tranquilo, ele já é um derrotado, amém? Glória a Deus. E você que está aqui na live e não me segue, eu vou te pedir, se você puder, você não precisa fazer isso se você não quiser, mas se você pode, tem um botãozinho na tua tela escrito seguir. Siga, para que você não perca as lives e os vídeos que eu estou constantemente postando aqui para vocês, tá bom? Todos os dias eu estou soltando vídeo para vocês, ensinando vocês segredos espirituais, como vocês crescerem com Deus. Chaves espirituais, tá bom? Então tem um botão na tua tela, aí em cima, embaixo, escrito seguir. E também tem um botãozinho escrito curtir. Quando você curte, essa live é enviada para muitas pessoas. E tem um botão de compartilhar, que se você quiser compartilhar, quando eu entrar em live você pode fazer isso, para que outras pessoas possam também aprender o que você tem aprendido aqui. Amém? Então siga aqui se você puder e curta para outras pessoas conseguirem receber esse conteúdo. E parabéns a todas as pessoas que entregaram a vida para Jesus aqui nessa live. Que Deus abençoe você. Eu pude ser aqui um canal de bênção para a tua vida. É só o começo de algo muito grande que Deus tem na tua vida. Tá bom? Deus abençoe tua vida então, querido. Um grande abraço, um beijo no seu coração e lembre-se, sem sacrifício não
tem fogo do Espírito de Deus. Quer ter poder? Então se humilhe, se sacrifique, ore, jejue. Assim você terá fogo e poder de Deus nas suas mãos. Tá bom? Um abraço, fica na bênção. Até a noite, às 7 horas, estaremos aqui para mais um período juntos, tá bom? Fica com Deus, querido. Fica na paz em nome de Jesus. Um grande abraço. Até mais.